Saca, eu vou passar aqui o microfone para você. Eu quero que você conte como é que, assim, a pergunta básica mesmo, como é que foi o projeto, como é que aconteceu, tá bom? Como é que foi o adiamento disso? Jorge. Boa noite a todos. Quem não me conhece, eu sou Issacar Runicuim, sou do Acre. Eu tenho 26 anos, trabalho com cinema e também eu sou coordenador de juventude do Meus Povo e eu tenho um grupo musical. E agradeço muito a todos que participaram do meu trabalho, da nossa cultura Runicuim. E é muito bom trazer um pouco de cultura para vocês conhecerem, né? Então, esse projeto a gente fez parceria com o Filme Saci, que é uma produtora do Rio Branco, né? Nossa capital do estado do Acre. E a gente escrevemos um projeto que chama Micho Incaiá, na verdade, o que vocês viram aí. E a gente começou a escrever pensando a trajetórias Runicuim que a gente tem da nosso tribo, que é o povo Runicuim. E assim, antes de escrever um projeto, eu comecei a pensar na vida da minha avó. Ela é cacique da aldeia e também trabalha com espiritual, com medicina e é mestre artesão. Então, para nós, isso era muito importante, fazer um documentário com ela, porque é muito raro ver mulheres Runicuim trabalhando nesse padrão, que é próprio para os homens, né? E ela sempre quis trabalhar nisso, sempre foi buscando, né, o conhecimento feminino, porque trabalhar na pagelança espiritual não é todos que conseguem, né, assim, captar tudo para a gente ficar firme e forte, que nem o Stier lá fala, né? E ela conseguiu, né, assim. E eu comecei a pensar isso, eu me interessei muito, e não só para mim, né, para outras pessoas ver que existe uma indígena que trabalha com esse tipo de trabalho. Então a gente escrevimos e foi muito bom. A gente foi selecionado e a gente produziu também junto com os pessoal do Vida nas Aldeias, né? E, a gente fica muito feliz mesmo de estar compartilhando com vocês. E vamos seguindo nosso trabalho, né? Também, como nós se merece fazer um tipo de trabalho que não é nosso, na parte da cinema. Para nós foi uma luta também para a gente conseguir tudo que a gente viu, né? Eu sou aluno do Vida nas Aldeias também, comecei a estudar nisso e não foi fácil para mim pegar uma câmera, começar a filmar, entender a parte da cinema, né? Eu fui diretor desse filme e também fez a parte da legendagem, acompanhei a edição e foi muito legal, uma experiência nova para mim, de estar trazendo para o meu povo também, né? Pelo nossa luta, porque tem muitas coisas, não é só o que a gente viu, tem muitas coisas importantes para a gente fazer um documentário, mas a gente não tem o material para fazer isso, então a gente está correndo atrás para a gente conseguir e trazer dentro da terra indígena, fazer um documentário, né? Assim, para a gente guardar e também para mostrar para os povos, aqueles que precisam, vai atrás, conhecer, aprender, buscar também.
né? Porque tem muitos povos indígenas aí que estão perdendo a própria cultura já. Então a gente está querendo manter essa nossa cultura, né? Assim, para a gente não perder também. Ele falou uma coisa muito legal, que é o Vídeo nas Aldeias, que pelo que eu sei é um projeto lá de Recife, não é isso? De Recife, que é pioneiro nesse esquema de filmar índio. Na verdade, eles nem gente que filma, é o seguinte, eles vão com uma equipe deles e qualificam os índios, assim, aprende a filmar, não é isso? Aprende a fazer um monte de coisa, editar, etc. E aí eles começam a construir sua própria linguagem deles. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eles foram lá, ensinaram você a filmar. Como é que foi esse processo de vocês aprenderem essa tecnologia? Então, a gente tinha um projeto. Meu primo Zezinho Yubu. Acho que a maioria das pessoas conhece. Não sei se alguém já conhece Yubu. Então, ele foi um dos meus professores que aprovou um projeto junto com o Vídeo nas Aldeias e começou a fazer filme, e nesse filme ele fez oficina, cineasta, onde a gente começou mesmo assim, pegar a câmera e começar a filmar. E os pessoal do Vídeo nas Aldeias foram, levaram todo o equipamento e ensinaram pra gente filmar, como é que a gente ia filmar. Então, nesse projeto era 3 episódios. Né? A gente realizou a cerâmica cestaria, que é um tibum de barro, e esse cesto é feito de palha de mumuru. E a gente fez, né, junto com eles. E outra foi Festa da Banana, que é Bunauá, que é um ritual próprio para doce, chamar o espírito de alimentação doce, banana, cana, mamão. A gente realizou também. E último a gente realizou uma oficina de medicina tradicionais. Aí a gente também fizemos. Então, nesse tudo carreira a gente conseguimos aprender, filmar, mexer a câmera, fazer os planos. É normal a gente aprender os básicos, né? E depois a gente vai caprichando mais assim para pegar mais outras coisas, né? Então a gente chegamos a entrar 13 alunos. A gente temos 2 só que trabalham mesmo assim. Eu e outro meu primo que estava comigo aí falando. Então hoje em dia a gente está pensando, né, assim, da nossa futuro, como eu falei. A gente quer preparar os meninos. Eu já fiz uma oficina com eles também e estamos correndo atrás de outras oficinas para formar outras coisas, como vocês viram aí no vídeo. Produção executivo, buscar também completar a equipe para a gente fazer uma produtora. Isso é nosso sonho, né? Assim, a gente conseguir uma produtora indígena para continuar o nosso trabalho de documentário e audiovisual, cinema. Deixa eu botar aqui para ficar, né? Boa noite. Eu, falando assim em nome do júri, eu acho que o pessoal vai concordar. Uma das coisas que a gente gostou muito em relação a esse filme é a maneira como você olha para o cinema e olha para as possibilidades do cinema, para esse resgate de memória seu, de lembrar da sua voz, de lembrar do que ela significou para vocês, do que ela significa para vocês, do que ela faz, e dela ter esse lugar de chegar e fazer algo que até então outra mulher não tinha feito. E isso pra gente foi muito interessante de ver, porque esse é um lugar do cinema também, né? Isso é uma das possibilidades que o cinema tem de trazer memória, de guardar esses sentimentos e esses acontecimentos, né? Então minha pergunta é muito simples. A sua avó já viu o filme? O que ela achou? Ficou Chara, tia. Chara pra nós é tudo bom. O filme ficou bom, ele falou. Então, a gente tá trazendo isso, né? Como você falou, a gente tá aqui para lutar e buscar mesmo o nosso trajetório das mulheres indígenas. E ela
um membro de, não só da aldeia também, é dos povos, né? Assim, da terra indígena. Ele já realizou, acho que 7 filmes, a minha avó. Então, um dos filmes foi que a gente realizou agora, né? E acho que é isso. Se tiver pergunta, eu estou aqui para responder. Tá funcionando, né? Tá. Isaac, eu queria agradecer, inclusive, por hoje ser o Dia das Mães. Acho que isso foi uma feliz coincidência, eu não acredito isso, né, coincidência, mas a gente está celebrando essa ancestralidade, né? E aqui, junto com a tua avó, eu acho que isso foi um presente também para todo mundo aqui, de poder, desse filme calhar de ser exibido hoje e a gente poder celebrar junto essa ancestralidade. Eu queria também agradecer o convite, né, para participar dessa mostra, de ver tantos filmes, e entre eles Bumi Shui, eu quero aprender a falar, Bumi Shui Kaya. Eu acho que, completando o que a Juliana falou, né, eu acho que é um filme muito sensível. Você vai trazendo a gente, convidando a gente a entrar nesse lugar que é muito especial para vocês, né? Então a gente vai se sentindo aos poucos convidado a essa floresta, a essa samaúma que é maravilhosa. Então a gente vai vendo a textura do caule dela mudando com o tempo, o som, né, da folhagem, enfim, aos poucos entrando nesses rituais diários, nesses rituais todos. Então a gente vai se sentindo muito, muito grato, né? Essa foi uma sensação que eu tive muito ao ver o filme. Eu acho que isso é uma coisa que a gente compartilhou quando conversou sobre o filme. Dessa sensibilidade, e eu acho que você conseguiu trazer como essa linguagem do cinema, né, esse tempo que é um tempo de vocês, que é esse tempo que o cinema consegue, de certa maneira, registrar e passar adiante, né, que é esse tempo da percepção, das sensações, né? Então, às vezes, não nada é dito, é apenas mostrado na imagem, mas a gente consegue, nesse momento, sedimentar e entender o que você está querendo dizer, assim. Então, acho que esse cinema sensível e essa maneira de trazer essa sensibilidade na imagem, no som, né, e de tudo que o cinema é capaz de trazer, tá muito, muito bonito, assim, é muito gratificante, é muito a sensação, né, de estar junto, assim, de realmente entrando nessa história. Então, eu queria te parabenizar e te agradecer ao mesmo tempo por mostrar isso pra gente, mostrar esse teu lugar, assim, que eu acho que não é um lugar que a gente está acostumado a estar tão perto. Então, acho que se era esse, pelo que você falou, né, um objetivo que você tem, eu acho que ele foi alcançado, pelo menos é a minha sensação. Vocês têm uma pergunta? Isaac, a bebida que vocês tomam ali, vocês também chamam de ayahuasca? É ayahuasca? É conhecido pela ayahuasca, mas ayahuasca é língua Quente. Língua xanica. Para nós é Nishipan. Mas porque a ayahuasca parece que tem a mistura do cipó com uma planta, não é isso? Não, Não? é o nome mesmo. Porque nós também é o que tu está falando. A gente pega cipó, bate ele, tira a casca e junta com uma folha, chama cauá. Aí cozinha. Mas é o mesmo cipó. É o mesmo cipó. Maravilha. Eu queria estender a pergunta para as pessoas aqui, quem está frente. Silvio. Isaac, a árvore, como vocês a conhecem, a árvore grande, que o trabalho é feito ali? Aquela árvore se chama Samaúma. É o rei dos árvores do Acre. Que não tem nenhum outro pé de árvore
maior do que ele. E ele é o espiritual, né? Ele tem um espírito que traz, porque ali você vira o que a minha avó tinha que perguntar para a criança, porque ali não é bom para levar a criança, assim, tem que fazer pedido, falar para ele que está levando e que vai querer trabalhar junto com ele, né? Assim, então, todas as árvores para nós, assim, é sagrado, mas ele é o mais sagrado, e tem esse seu poder, né? Assim, todas as árvores também, ele te ouve, é como nós, ele tem a vida e tem sangue, ele se alimenta, então, para nós, assim, é como se fosse uma pessoa, assim. Sim. Ah. Dá para sentir isso no filme, né? Até começa em torno da árvore, né? Começa com a imagem da árvore. Eu também fiquei assim, muito impactado, porque eu queria registrar uma coisa que é o seguinte: a minha avó, que a gente conhecia como vovozinha, morreu com 104 anos, ela com o marido desbravaram uma terra perto de Santo Antônio do Grama, em Minas Gerais, no século passado, no início do século passado, e lá implantaram uma fazenda, e ela criou, depois ele morreu, etc., ele era tropeiro, mas ela criou toda a família. Mas desde a época do marido e dela, quando vendeu depois a usina para a terra para uma usina açucareira, e foi morar em Belo Horizonte, já muito velha, ela fez questão de que se registrasse que havia a mata, que a gente chamava, uma área, que eles tinham preservado desde o início e que não podia mexer. E está lá preservada hoje, é a APA Dona Zina, em Santo Antônio do Grama, Minas Gerais. Mas tem uma curiosidade, porque tem uma árvore de longe, você vê o pedaço da árvore, o pedaço da mata, com essa árvore saindo para cima. Só que nós, lá o nome, desde menino que a gente ia lá, porque íamos fazer uma caminhada com uma espécie de coisa, levava os netos, etc., a gente conhecia como Arixixá. A gente dava esse nome. Mas a gente ia, né, e tinha trilha no meio da mata e tal, até chegar lá. Quando chegava era uma clareira, porque ela, muito alta, né, não tinha deixado de com essas raízes imensas, né, que a gente pulava lá dentro, etc. e tal. Você vai ter coisas que fazia assim, fazia uns quartinhos ali dentro. Está lá até hoje, a APA Dona Zina. E depois, mais tarde, eu fiquei conhecendo e convivi com o Nunes Pereira, que é uma pessoa lá do Pará, um antropólogo indigenista muito importante, que o Brasil não conhece, mas que tem vários livros, o Moronguetá, etc. E eu levei foto da árvore, etc. E ele falou, não, mas é impossível, essa árvore não pode estar aí. Essa árvore é lá da floresta amazônica e tal, mas está lá, existe essa árvore. O Brasil tem essas maluquices, né, de pegar semente do lugar. Um cara que fez isso, e hoje em dia ele é meio criticado, foi o Burle Marx, né? O Burle Marx foi um paisagista que fez os Jardins do Man. Legal, ele fez uma coisa sensacional, vamos dar visibilidade às plantas brasileiras, né? Porque se importava, sei lá, plantas europeias, coisa e tal. Não, vamos pegar, mas só que ele fez essa bagunça de pegar... porque hoje em dia é muito criticado essa coisa de você tirar, né, Talvez tenha sido esse processo, né, quem sabe. Mas o registro que eu faço disso, até porque depois... Não, foi ótimo, que bom, lindo, né, uma árvore dessa, imagina, né, todo o tempo você tem numa fazenda da sua avó, né. Hoje isso deve estar acessível no Google. APA Dona Zina Santo Antônio do Grama. Você vai encontrar isso lá. E tem essa Samaúma. Legal. Mais alguém quer falar? Fabrinha, você pode falar daí? Sim. Queria parabenizar, acho que trouxe muito assim, essa imagem, né, da floresta, da natureza que a floresta tem, da espiritualidade, né, independente de religião, assim, esse resgate. E eu percebi também que o trabalho dela, né, da avó, também estava, né, ajudando tipo, a parte da juventude, que acho que também é um pouco do seu olhar, eu queria perguntar isso, tem resistência em relação aos jovens
né, com a cultura que chega de fora, a cultura da cidade, tudo. Ela falou das festas brancas, né, e tal. Então, esse olhar de como, né, semear, né, e trazer essa valorização do que realmente é nativo, né, para vocês, assim, eu percebi que isso estava bem, assim, permeando todo, né, essa trajetória do filme, assim. Então, eu queria te parabenizar e te perguntar como que é, se tem muita resistência, se os jovens estão engajados, ajudando vocês nesse resgate, como que é isso? Então, Tchai, aí ela estava fazendo o papel dela, né? Ela é como cacique e ali, a verdade é ela que manda. E onde a gente estava ali, no espaço, é espaço próprio para mulheres, onde as mulheres se encontram, se planejam, né? E trabalham com artesanato, e faz ritual só das mulheres. Então, ela sempre tem aquele controle. Ali a gente misturar muito, como ela falou, né? Aí não vai acontecer as coisas boas, não. Ali é um centro espiritual. E ele sempre coloca essa palavra dela, né? Assim, de controlar a juventude. E hoje em dia a juventude estão mais focado nisso como antes. Porque antes tinha muito jovem que queria festa mesmo, não queria mais nada de ritual, assim, fazer outras brincadeiras tradicionais, porque a gente tem muito brincadeiras tradicionais, rituais, né? Assim, tem rituais que faz uma dança chamando o espírito da legumes, todos os tipos de legumes. E tem aquele que eu falei, tem outros rituais. Então ali ele está tentando ensinar tudo que ela aprendeu, os rituais que a gente tem. E hoje em dia os jovens estão focados. Muda um pouco, porque ali vocês viram também que usaram instrumento, né? Viola, tambor, maracá. Isso muda um pouco, mas outras coisas sim, tá firme e forte. Vocês também têm essa visão assim, como vocês têm com as vegetais? Você também tem com os animais? Quando faz a caça, você também tem uma coisa de respeito? Como é que você pensa coisa da caça? Então, quando é rituais, tem dieta, né, Jane? Assim, como tanto da caça, de alimentação, legumes, né? E das pessoas mesmo, assim. Durante 3 dias, você não pode comer carne vermelha. E nem muito salgado. Muito menos doce. E você não pode dormir com sua esposa. Quantos? 3 dias. 3 dias? Sim. Antes da bebida, né? Antes da bebida e depois da bebida. Depois também? Sim. E muito menos bebida alcoólica também, né? Assim, a bebida alcoólica tem que estar com 1 semana. Prepara 1 semana, não beber e depois tomar um chazinho. Então, tudo isso tem a dieta, né? Assim, a gente não pode brigar com o seu filho ou sua filha, porque ali diz que dá doença. Se tu brigar, a menina assustar, ali vai ficando magra para nós, né? Assim, então tem aquela religião, como fosse da evangélico, ou talvez católico mesmo, né? E não comer os macacos quente, tirando do fogo, tem que enfriar um pouco para poder comer. Tem alguns peixes também que são assim, não come peixe assado tirando do fogo, assim, quente. Tem que deixar enfriar um pouco. Então tudo isso para nós tem um significado. Assim. Eu vim para você. Boa noite. Eu ouvi no início você falando sobre o desejo de avançar mais e ter uma produtora, algo assim, isso. Aqui em Brasília, eu tenho conhecimento que o Instituto Federal de Brasília tem um curso de audiovisual. E imediatamente fiquei pensando e pesquisei já no Instituto Federal do Acre, se lá tem também, e não. E eu acho que poderia ser uma demanda, né, para o Instituto Federal do Acre também ofertar o aprendizado à distância, né, de conteúdo de audiovisual.
Esse é o primeiro comentário. E o segundo comentário é que recentemente eu vi que a taxa de desmatamento em unidades de conservação e terras indígenas é muito menor do que fora delas, né? Então acho que o conteúdo, né, audiovisual poderia ajudar a quem não está nas terras indígenas a aprender a preservar e lidar com outras palavras, com outras relações com o meio ambiente, né? Então acho que a gente tem muito a aprender, né, com as várias culturas que podem ser exibidas nas telas, e a gente pode ter acesso de casa mesmo, acessando um canal com esses conteúdos de alto valor. Beleza, Chay. Eu não sei se tem no Acre, Chay, o Instituto Federal. Tem. Tem? Você falou que pesquisou, né? Então, a gente podia ver, né, isso também. Eu não sabia que existia isso. Sim. A gente está descobrindo agora e é uma gratidão mesmo, assim, de a gente fazer esse tipo de trabalho, né? E a floresta é essa aí mesmo, Chay. A gente tem um pedaço de terra de 600 hectares de terra. E a gente pensa não destruir, né, fazer campo, criar gado, essas coisas, tentar plantar frutas onde já foi desmatado e preservar, como você falou, mostrar também como a natureza é bom. É isso aí mesmo. Eu queria só completar que existe eu fui pesquisar, depois que eu vi o filme, fui pesquisar outras coisas, vídeo nas aldeias, enfim, isso me fez realmente ir atrás. E eu descobri que tem um streaming com, acho que 80 filmes feitos no vídeo das aldeias, enfim, se você procurar na internet e colocar, não lembro exatamente qual é o link, mas você tem vários filmes, acho que são mais de 80, disponíveis como uma plataforma streaming, tipo Netflix, essas coisas. Então, tem um conteúdo enorme à disposição. É bem interessante. São filmes desde a década de 80, são de muito tempo. Vídeo nas aldeias. Vídeo nas aldeias, mas a plataforma acho que tem um outro nome, eu não sei, mesmo posso estar enganada, porque eu também pesquisei muita coisa. E aí tem uma outra, eu não sei se o Tadeu você queria fazer uma pergunta? Ou queria Eu quero fazer uma pergunta. Só fala pra gente ouvir. Pronto, tá ótimo. Boa noite. Tiago, a minha pergunta vai ser o seguinte: quando eu estava conversando com a Juliana e a Alice, na hora de a gente escolher o filme da Mostra Territórios, eu fiquei me perguntando, algo que mexeu muito comigo no filme é como você também se coloca, sabe, assim, a gente vê tanto enquanto cinema, uma relação de metalinguagem, assim, você está falando dos seus questionamentos no filme, mas também o teu lugar enquanto uma conexão com a sua avó, sabe, uma relação de tempo muito especial, sabe. E aí minha pergunta vai assim, em como é que você se viu, como você se colocou, como é que foi essa relação nessa você com sua avó e você o filme. Acho que é algo que eu tenho um pouco de curiosidade, assim, sabe? Chay, eu sempre também tive curiosidade, assim, com minha avó, né, assim, com o que ela faz. E como também eu tenho curiosidade por mim mesmo, né, assim, de estar buscando, ver as coisas mesmo profundo, né, assim, que a gente tem, o que a gente tem que fazer. Então eu me coloquei ali como personagem também no meu filme, porque eu queria me mostrar também o meu trabalho. É importante a gente fazer isso com o nosso filme, né. Eu fiquei um pouco assim, mas também eu criei coragem, eu fui lá. A gente fazer parte do nosso trabalho, né? Mas eu fico muito feliz também de estar como personagem, né? Falando um pouco do nosso trabalho. E como fico feliz também com minha avó,
fazendo tudo aquela atividade certinho que a gente planejou para fazer o nosso filme, né? E essa aí, Tia. Não sei se te respondi. Ah, o Chaves. O que você acha disso? Fala, Ulisses. Oi. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que o filme é incrível, surpreendente, assim, sobretudo por conta não só do assunto, que obviamente você fala da curiosidade, e ontem aqui no debate com o Silvio Lana, sobre o filme dele, a obra dele também, aqui, e que faz parte da Mostra do Filme Livre, o Silvio falou da curiosidade. E ele acaba de falar de ter curiosidade por ele mesmo, não só pela história da avó, mas por ele mesmo. E o filme é fruto de curiosidade, que é o que move qualquer, acho que, cineasta incrível do mundo, desde, enfim, dos mais antigos até os mais contemporâneos. Eu acho que a curiosidade é o que move muito o cinema, especialmente o cinema documental. E o filme que a gente acaba de ver, ele tem uma linguagem também absolutamente moderna, contemporânea. Ele está em sintonia com o cinema que está sendo feito pelos documentaristas bem contemporâneos. Tem muito a ver com o que se está fazendo hoje. E a gente sente, inclusive, eu não sei, eu acho que antes de mais nada a gente se coloca aqui como completamente ignorante, porque o que a gente estuda, o que se chama de educação nesse mundo que a gente vive aqui, urbano, é uma coisa absurda. E quando a gente vê um filme desse, a gente vê o quanto a gente é ignorante. E ignorante não é vergonha, é uma coisa normal. Você sempre vai ser ignorante na sua vida, até a morte. O quanto a gente não conhece, né? Assim, outras culturas que estão próximas da gente, muito mais próximas do que a gente imagina, mas dentro dessa minha ignorância eu consigo, assim, de uma certa forma, estabelecer conexões com outras culturas que eu conheço um pouco. Por exemplo, quando você vê um filme como o seu, eu estabeleço imediatamente conexão com o cinema asiático que é feito hoje, com grandes diretores que foram premiados em festivais afora e que tem muito a ver com o que você está fazendo. Aí eu queria que você falasse um pouco dessa coisa da linguagem, porque é muito incrível isso, como você que é uma coisa muito espontânea, o seu filme é muito verdadeiro, muito espontâneo, e é uma coisa muito difícil de se conseguir. Você vê hoje aqui, nós temos escolas de cinema, Instituto Federal, Recanto das Ilhas também, mas é muito difícil mesmo na escola. O cinema não se aprende no colégio como samba, né? É uma coisa muito... Tem muito do pessoal também, da sua experiência pessoal. E eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, de como eu vou mostrar isso, de como é que eu vou conseguir fazer com que as pessoas entendam o que eu estou falando. Que linguagem eu vou criar para que qualquer pessoa que veja o filme entenda. Queria que você falasse um pouco disso. Foi difícil a pergunta. Eu vou responder do meu jeito. Você entendeu? Você me fala. Então, Chay, a gente mora na aldeia, mas também a gente nós não estamos mais isolados. Entende? A gente tem aldeia, tem escola. Até onde eu comecei, não existia escola não, Chay. Quando eu comecei a estudar na UA, comecei a ficar com minha professora e comecei a aprender a língua portuguesa, né? Aí depois surgiu a escola. As pessoas me escolheram para ser professor da aldeia, mas eu não aceitei por causa disso, né? Porque tem um aluno que é mais esperto ou sabe mais do que você. Eu tenho vergonha se o meu aluno vai querer me ensinar, então me perguntar eu não sei. Eu escolhi essa área, né, de cinema. É um arte, né? É melhor para mim é melhor entender assim da área da cinema. E quando eu comecei a aprender português também
E sempre estudo muito, como eu falei, né? Não é fácil você aprender qualquer uma coisa mesmo, assim, principalmente linguagem, né? Até agora eu não falo muito português muito bem, não. E como vocês sentem também, eu sinto. Vocês acham a minha língua tão difícil, né? Tchau, xaracapamã, ascamã. Xinacaiquiraman. O que é que vocês entendem? Nada, né? Você não xingou a gente não, né? Não. Só falei que, tchau, então tudo bem? Como é que vocês estão pensando? Então, eu me senti assim, né? E hoje em dia ainda sinto um pouco. Eu aprendi um pouco a falar, mas ainda sinto. E mesma coisa também mexer a equipamento, né? Cheguei na câmera, mexer com zoom, com manusear mesmo, né? Botar os planos, tudo certinho. E não foi fácil não, sabe, pra mim. Hoje em dia eu estudo tecnologia para isso. Eu estudo muito no YouTube também, depois de 3 oficinas. Então no YouTube tem tudo que você quiser, né? Então isso me ajuda muito. Para me ser artista, para me ser cineasta, cada dia eu aprendo uma coisa. E que me ajudou muito, que eu agradeço muito também, é o Saci Filme, meu produtor, onde eu comecei mesmo a ver o que é audiovisual, o que é cinema, né? Vai vocês trazem. Teve uma primeira parte no filme em que vocês, que foi trabalhado os recifes dos grandes viajantes. Como que aconteceu essa primeira parte do filme? Vai ser outro filme. Outro direito. Eu só queria me esclarecer isso, porque... Sim, tudo bem, obrigada. Tchau. Parabenizar primeiro aí pelo trabalho maravilhoso. Eu queria, na verdade, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Kaká no Acre. E ele é realmente um grande profissional, cara. A gente foi filmar uma série lá na aldeia dele. E se ele não estivesse lá, a gente não teria conseguido. Obrigado, Tchê. Então eu recomendo a todo mundo que for do audiovisual de Brasília precisar de um produtor, um assistente de direção, um diretor, sacar, cara. Então, me tirar o chapéu, o filme ficou lindo, parabéns. Obrigado. Vou dar uma vez para a moça ali que tem um primeiro. Pegando um pouco o gancho aqui do João, eu queria perguntar para você, quando você foi filmar o ritual, né? Na Samaúma, o ritual com a ayahuasca, né? Como é? Nishpan. Eu sei que você está mexendo com o ritual, mexe com muita força, né? Muita energia, com os espíritos. Então, para filmar isso, como você planejou? Você se preparou para algum tipo de proteção? Mais no nível... Você está filmando algo que é muito sensível ali, né? Então, se você pensou isso antes, o que você planejou na sua cabeça para isso? Eu estou falando isso porque teve uma amiga minha que é cineasta, ela falou que ela foi filmar um pajé e deu tudo errado. Ela falou, Karina, eu não consegui filmar, não saiu filme nenhum, e eu sei que era uma energia. Então, aí me lembrei isso, assim, né? Como que você pensou nessa proteção, nesse cuidado, uma coisa Posso fazer curiosa, com o sagrado, né, que você está mexendo. Só um complemento. E você, quando filmou, você bebeu também? Eu ia pensar isso. Então, eu planejei isso desde o início. A gente escreveu no projeto lá que a gente ia filmar isso, na parte do ritual de ayahuasca. E não foi fácil não, Tchai. Assim, eu comecei a pensar, como eu falei, comecei a pensar desde o início até o fim, como é que eu queria fazer filme de ritual, né, assim, porque até ritual é muito sagrado e não é, a gente faz se a natureza permitir, que até bate Samaúma, tudo mais. E aí, a maioria do ritual é à noite, mas à noite a gente não tinha equipamento para filmar à noite. Eu planejei para ir dia.
E para fazer isso eu tinha que perguntar à minha avó, não perguntar, pedir para minha avó permissão para a gente entrar com câmera e para dar certo. Tem que fazer uma pagelança primeiro para ir até lá, né? Então a gente fez isso. Eu não fiquei com a câmera, eu bebi, mas fiquei só na direção mesmo assim, acompanhando as pessoas filmando para mim, que foi um dos professores meus, chamei ele para filmar para mim. Ele não bebeu, né? Ele não bebeu, é porque eu deixei consciente, né, assim, para ele ficar no foco mesmo. E eu fiquei só falando para o que ia fazer, porque eles não estavam entendendo, né, assim, na hora do ritual, como vocês falaram. E aí eu tinha que direcionar eles para fazer aquilo. Então, assim, deu tudo certo, né, tia? Assim, tinha que fazer muito processo para poder conseguir. Mas não é muito fácil mesmo, não. Obrigada. Mais uma pergunta. Eu queria te agradecer muito, né? Achei maravilhoso ver, assistir. E essa intimidade realmente que a câmera, que você consegue com a câmera, com vocês, estar ali sem passar nada, nenhuma invasão. Queria agradecer muito essa oportunidade. E duas coisas que você falou, ele lembrou uma, que é a questão da curiosidade, e a outra que você disse, quando você falou da curiosidade, é do seu compromisso com fazer, né? Você usou essa coisa também, que é a sua ação, fazer, né? Você quer fazer, você precisa, não você quer, você está comprometido com fazer, você tem que fazer, né? Eu acho que é esse sentimento que você vive, né? Como cineasta e como artista, né? Não é isso? Isso mesmo. Bacana. Muito obrigado. Só uma pergunta final. Eu nunca participei de um ritual como esse e tenho curiosidade para saber por quem participou, quando você olha para o filme e se lembra do que você vivenciou lá, o quão próximo está isso? O que foi filmado do que você vivenciou? Lembro sim, tia. Sim? Só que a gente fica na força mesmo, assim. O melhor, você não ficar prestando atenção, assim, a pessoa que está filmando, o cara está me filmando, eu vou sair na filme. É um trabalho que você vai fazer ali, focado ali, pensando que ninguém está vendo. Aí o filme fica legal, assim. Mas se tu ficar assim, olhar pra câmera, aí a força fica descontrolada. Tem uma questão sobre você, ou principalmente a sua avó, não sei se você pode falar pela sua avó, vocês têm algum tipo de crítica em relação aos rituais de Santo Daime? Vocês acham que é uma espécie de branquização, sei lá como termo, dessa ritual indígena? Vocês têm algum tipo de crítica em relação a isso? Porque sua avó é muito clara numa hora que fala, não quero fazer nada, coisa de branco para agradar branco, quero falar a minha história. Ou seja, você conhece o Santo Daime, você é crítico em relação ao Santo Daime, você acha interessante? Qual a sua opinião sobre o Santo Daime? Jair, sobre o Santo Daime, a gente vê que está no mundo, não é só mais nosso. E para isso a gente tinha uma conferência de ayahuasca. Foi debatido muito isso, né, assim, sobre a questão do ayahuasca. Os povos brancos falam que é deles, e nós também falamos que é nosso. Então nós tínhamos que decidir o que é que a gente ia fazer ali, de quem é e de quem é mesmo. E a gente debater muito e a gente não conseguiu fechar esse tipo de assunto. Eu acho que é de vocês totalmente, branco de nenhum. Nossa. E aí, mas temos a cultura diferente. O povo branco faz dele e nós faz nosso. Então o importante é ver o que é nosso, né? E eles veem o que é deles, né? E é isso, mas é muito crítico que é isso, por causa do ayahuasca. Tem que dizer que é meu, outro fala que é dele, aí não sabe nem de quem é, tia. Mas assim, crítico tem muito, Você quer falar, não? Posso fazer?
queria saber se seria possível visitar vocês e passar um tempo juntos, assim, trabalhando, ajudando no plantio, no roçado, construção. Se vocês recebem, assim, brancos que querem ajudar e vivenciar lá. Chay, a terra indígena sempre está com porta aberta, mas sabendo o que a pessoa vai fazer, né? Tipo, não assim, querendo falar mal de ninguém, mas querer ter cuidado com a pessoa que vai. Porque muita pessoa que vai para lá só para fazer alguma coisa, né? Tipo, aprender e voltar, falar que é índio. Porque muita gente já fala isso, né? Faz dieta, outras coisas. Então, por isso, hoje em dia tem liderança indígena, da terra indígena, tem o FUNAI. Então, você vai lá, declara o que tu quer fazer, se permitir, se é interessante para o cacique e para o FUNAI, você mora lá o tempo que você quiser, tia. Porta aberta, é só trabalhar e conviver lá. Mas primeiro, para passar, tem que fazer isso. Eu fiquei curioso com a história da sua avó, se ela, como que foi o processo para ela virar cacique, como é que ela começou uma aldeia do zero, como é que foi isso, se você sabe disso? Mas deixa eu tirar uma dúvida, ela é cacique ou pajé, ou essas coisas se misturam? Cacique, pajé e quanto é a terceira coisa? Ela pode. 3 funções que é muito mais atribuída a homens, não é isso? Ótimo. Então, Chay, a minha avó passa por muito processo para se tornar isso. Como sempre a gente falou, é muito difícil para a gente chegar até aí, né? Para ser pajé, tem que fazer várias dietas, como eu falei. Tem que ficar isolado na mata, sem falar com ninguém que não está na dieta. Né? Passar 3 meses, 6 meses na mata, sem comer açúcar, sem comer carne, sem tomar água pura, sem comer doce, sem comer macaxeira. E não pode ficar com homem, o homem não pode ficar com mulher, se o homem estiver fazendo. Mas tem esse tudo processo. Tem que completar 3 vezes também. Se tu fizer um, tem que fazer os 3. E ela passou por esse processo, tia. É muito difícil, mas ela conseguiu. É por isso que eu tenho um pouco assim, focado nela mesmo, porque não é todos que conseguem, né? E para ser mestra também é a mesma coisa. Tem uma dieta diferente que vocês fazem. Para ser pajé é outra coisa, para ser mestre é outra coisa. Para ser cacique é como falei, a aldeia dela é só família, só filho, filha, genro, nora. E ela começou, né, a se organizar, como ele já vinha trabalhando, ele sempre quis fazer a atividade dos homens, né? Chegou um tempo e começou a pensar de fazer aldeia, porque muitas das vezes o projeto que ela fazia não ia para a aldeia dela, que morava em outra aldeia, né? Aí ela conseguiu fazer uma aldeia. E depois daí que começou mesmo, e a gente considera porque saiu dela, né? A gente considera ela como um cacique. E ela que determina. Se ela dizer que não, a gente não pode falar nada. Então ali é um direito do cacique, é falar a palavra do cacique, né? Como falou no filme, aqui quem manda é eu, o projeto está no meu nome, eu faço do jeito que eu quiser. Aí o pessoal está no cantinho dela. Então, agradeço muito minha avó por isso, né? Se ter essa força, ter essa capacidade de ser cacique. E ela trabalha com essas 3 atividades. Deixa eu fazer uma pergunta que eu fiquei muito curioso. Você falou que vocês não são uma aldeia isolada,
Isso mais ou menos desde quando, assim, que, por exemplo, eu quero saber da sua formação cinematográfica. Se há muito tempo já chegou a televisão lá, se você costuma ver filmes, e que tipo de filme você gosta, você ama, qual os teus filmes preferidos, como é que é isso para vocês? E o seu especificamente? A gente não é isolado, mas também a gente não tem tudo que tem na cidade, né? Mas tem televisão, nem todos, né? Tem algumas pessoas. Usamos celular, usamos câmera, usamos motor de barco. Então tudo isso já é tecnologia para nós, que envolve dentro da aldeia. Tem gerador, tem placa solar, tem bateria. E isso também ajuda a aldeia, né? Tipo, a placa, o gerador. Quando a gente faz um trabalho, tem que carregar os móveis, carregar as baterias e tal. E o televisão a gente assiste vídeo que a gente tem, né? Os filmes. Tem muito filmes indígenas já. E também na nossa terra indígena tem os cineclube, né? Que a gente tem, assim, da nossa força, a gente conseguiu ter essa oportunidade de ter esse cineclube na terra indígena. E foi isso, assim. Mas você já viu algum filme tipo de ficção científica, terror, Estados Unidos? Eu assisti muito filme assim, quando eu era mais adolescente. E hoje em dia, é como eu falei, eu não tenho mais tempo de assistir filme de terror, filme de não sei o que. Eu assisto mais, assim, parte da cultura, como ser diretor, como faz para melhores filmes. Eu pesquiso, né, assim, eu assisto a filme, vou vendo um filme que me interessa, eu vou assistindo. E isso, eu tenho fé que eu vou conseguir nas minhas coisas, né? E assim, mas outros filmes de luta também gostava muito. Mas hoje em dia, como eu tô falando, não tenho mais tempo de assistir um filme de luta. Melhor eu assistir um filme de documentário que fala uma coisa importante, né, assim, pra mim. Você vê também tutoriais, assim, de, sei lá, de edição, de câmera, tutorial também, você vê? Então é demais. Te agradecer muito pela oportunidade de expor isso pra gente, de trazer isso pra gente, da sua maneira. É uma eterna gratidão que eu sinto assim, do fundo do meu coração. E queria também parabenizar, eu não sou ninguém, né, para parabenizar você, mas eu queria te parabenizar por estar dentro desse lugar, de tomar atento mesmo, né, do que é seu, do que vocês construíram, porque eu acho que a gente ainda está num momento de muita luta, assim, em que nós, pessoas brancas, adentramos a todos os lugares, inclusive nas aldeias de vocês, com essa perspectiva, né, que nós temos a câmera, que nós vamos contar a narrativa de outras pessoas a partir de mim. E esse projeto do Vídeo nas Aldeias ele é tão incrível porque ele faz um movimento diferente, né? Ele dá para vocês a autonomia de mostrarem a cultura de vocês, a partir de vocês, de se conhecerem. E eu parabenizo muito a sua coragem, assim, de entrar nisso, com essa força, com todo esse talento, sabe? Eu fico pensando assim, eu vejo esse filme e eu fico, cara, isso é uma coisa, tá muito bem feito o teu trabalho, assim, na minha perspectiva. Eu acho que todo mundo aqui tá, assim, se sentindo preenchido mesmo de arte, de cultura. E é incrível observar também as distâncias, né? Eu venho estudando isso, vendo isso há um tempo, assim, desses filmes, desse estilo de documentário. E eu fico vendo que você tá, como outros cineastas indígenas, abrindo um caminho mesmo, cortando um caminho, construindo um caminho para vocês, de muita luta, porque eu vejo que tantas pessoas, assim, cineastas franceses, enfim, que fazem filmes que não têm metade do que o seu filme tem, estão aí sendo premiados, adentrando lugares, ganhando, e você também está aí junto, conseguindo seu lugar, conseguindo toda essa
energia mesmo, transferindo ela do seu lugar, que é o lugar mais importante nessa história. Então eu queria te parabenizar, pedir desculpas por todas as pessoas brancas, assim, que às vezes adentram, eu acho que não tratam com o devido respeito mesmo a sua arte ou o seu movimento, sabe? Mas a gente está nesse processo aí, eu queria parabenizar muito você por esse processo e, velho, é isso, assim. Hoje. Eu só queria fazer um comentário em cima do que você falou. Como é que é o seu nome? Isadora. É muito importante isso que você falou sobre a gente ter visto o filme sobre a perspectiva dele, né? A gente recebeu isso. Eu também, a primeira vez que eu assisti na sessão, eu também tive essa mesma impressão de que eu saí daqui mais rica. Eu saí um pouco mais preenchida. Ele é realmente um filme que traz isso, assim, que te permite, como a Alice falou, que te permite enxergar e participar. Ele não é de fora. Você, de certa forma, participa daquele momento, participa junto com aquelas pessoas do que está sendo filmado, e isso foi muito enriquecedor, assim. Então, eu vou engrossar o coro do parabéns, de que realmente ter a possibilidade de ver esse filme na Mostra do Filme Livre foi incrível, e que bom que a sala estava cheia e que muitas pessoas tiveram essa oportunidade. E que bom que você está aqui também, para trazer toda essa nova riqueza também. Lembrando que não foi fácil, esse rapaz perdeu o voo. O rapaz perdeu o voo, tive que voltar no dia seguinte, deu trabalho esse menino. Mas era para ser, então. Que bom que veio, maravilhoso, viu? Mas era para ser, então. Com que certeza. bom que você está aqui, que a gente conseguiu ter mais essa conversa, que eu acho que foi muito rica também. E é isso, eu adorei seu filme, realmente foi uma experiência muito incrível assisti-lo e estar aqui trocando também com você e ter essa oportunidade de fazer essas perguntas, de tirar essas dúvidas, de ter toda essa troca. Muito obrigada. Alguém quer falar ainda? Senão eu vou finalizar a minha palavra aí. Tá bom, né? Não, Tianese não. Só não pode perder tempo, né? Assim. Só para finalizar, então, conta um pouco da carreira que está tendo esse filme, porque parece que já foi para Tiradentes, né? Que bom que na sua Mostra Filme Livre, está tendo outros lugares aí, não é isso? Tiradentes, que mais tem mais filmes aí? Ou mais festivais? Foi para Fortaleza também. Foi para Tiradentes. E você está disponibilizando? Foi para Pachamama e agora está indo para Curitiba. Pachamama é onde que é? Lá no Acre. É no Acre mesmo. E você está disponibilizando na internet? Ainda não. Tá, ainda não. Tá, tudo bem. Que é bacana conhecer esse festival. Claro. Alguma perspectiva do filme também ser exposto no exterior? Ainda? Você Eu acho. está pensando em traduzir ele para o inglês também? Para o pessoal poder ter acesso fora do Brasil? Então, tem um bocado de filme, mas eu queria falar sobre desse filme ainda, que a gente tem 40 horas de material, e no projeto eu tinha que fazer 52 minutos. E a gente está procurando uns parceria, porque a gente está sem projeto, né, já, e para a gente fazer 80 minutos, para concorrer em outros projetos, outros festivais que digam. E isso já tira um pouco também, porque esse filme é para telecine, né? Que é um filme para TV mesmo. E aí, enquanto a gente não pedir, a gente está concorrendo nos festivais. Quando começar a passar no TV, aí a gente não vai poder mais, né? Então, aproveitando isso, a gente quer fazer esse 80 minutos para concorrer nos festivais, complementar, porque tem muita coisa que não entrou ainda também, né? Tem muito material, então é isso. Se vocês tiverem uma oportunidade que pode ser esse filme de fazer 80 minutos, a gente vai estar aí disposto para a gente fazer esse material para outros festivais, né? Já tem uma TV garantida que vai passar o filme? Alguma TV garantida que vai passar essa versão desse filme? Acho que já tem. São TVs públicas que a gente está esperando. TV Brasil, né? TV Cultura.
Mas ainda não está fechado. Não está fechado ainda também. Não pediram. Então, temos direito talvez a uma última perguntinha, quem quiser fazer. Eu tenho uma pergunta. Você assiste filmes na aldeia? No YouTube e tal? O que você gosta de assistir? Então, na minha aldeia não. Eu voltei agora. Na minha aldeia não tem internet para assistir no YouTube, mas nós assistimos o filme que a gente tem DVD. Eu tenho um computador, aí eu deixo os meninos assistir no filme. Mas a gente assiste mais na nossa cultura mesmo, que a gente já produziu, né? Que é importante também a gente ver de agora e os 10 anos atrás, entendeu? Aí... E de outras tribos também? De outras tribos também. Porque, como eu falei, o meu primo, na aldeia do meu primo, que é o Zezinho, tem um cineclube, que traz todos os tipos de material de filme, dos povos também. A gente tira cópia e vai assiste, né? Se não, vai lá para assistir também. Quando é encontro, aí a gente aproveita para todo mundo assistir junto. Mas você de novo? Estou curiosíssimo. Ai, meu Deus do céu, diga. Como que eu faço para aprender a língua de vocês? Se eu quero daqui aprender. Daqui? Rapaz, daqui eu não sei não. Porque fica um pouco difícil, né? Assim, se tu conseguir livro, tem uns livros que são traduzidos. Mas é muito difícil você aprender sem ninguém ouvir falar. Melhor você ouvir falar e vendo as cartilhas você aprende mais rápido. Assistindo filmes com a legenda em também. Fica fácil também assistindo esse filme. Sabe o que eu percebi? Que algumas palavras estão em português. Foi projeto, português. Então eu escutei falando 3 meses. Ou seja, o numeral eu estou enganado ou o numeral é em português? Não, a gente... Não posso estar enganado, desculpa. Hoje em dia a nossa língua já é um pouco misturada. Né? Porque a maioria, a nossa língua e as minorias são português. Mistura um pouco, tipo, 3 dias aqui. Né? Dá para entender o 3 o dia, só não aqui. Mas está falando, são 3 dias. E, tipo assim, papai da rua, Gajiki. Então dá para entender o papai já. Né? Tá. Porque... O que é? Papai? Papai. Que é pai? Sim, o pai. Ah, tá. Aí tem um pouco, muitas palavras são assim já. Na nossa mesmo não. O Paquinarã. Esse é nosso pai. Né? E qual é o nome exatamente da sua língua? É o quê? O nome exatamente da sua língua? O nome dela certinho? Unicuim. Unicuim. Sim. Porque Caxinauá foi o povo branco que deu pra gente. Caxinauá. Sabe, eu vou dizer Runicuim. Runi é a pessoa. É homem. E Cuim é a fumaça. Então a gente se considera povo da fumaça. Então, por isso que a gente usa de fumação, fuma cachimbo, e onde tem Runicuim faz fogo, dá aquela fumaça. Então a gente tem esse significado de Runicuim. Onde Runicuim anda, tem que haver fumaça. É isso mesmo. Então vamos fazer o seguinte, para encerrar o debate, quero suas últimas palavras, últimas considerações. Tá. E a gente encerra. Então, quero agradecer a todos novamente, né, a organização, os críticos, né, quero agradecer também ao festival, né, de me colher até aqui, ver você, cada um de vocês. Quero mandar um grande abraço para todos vocês que estão aqui presentes, eu que for já também, né. E também não foi fácil para me chegar aqui, como vocês falaram, né, pedi meu voo. Eu estava noutra viagem, trabalhando com medicina tradicionais, como eu falei, também trabalho com isso. E eu estava na Fortaleza do Abunã, a gente não conseguiu chegar, o carro foi estourado.